Olá, pessoas. Professor Marcos Marinho. Esse que é o nosso Tá Fazendo o Quê? O seu primeiro videocast multiplataforma que está aqui ao vivo na PUC TV, canal 24 HF, para quem é de Goiás, aqui Goiânia, região metropolitana. Tá no YouTube, tá no Spotify. E você ainda pode nos ver, interagir com a gente, trocar ideia nas redes sociais que aparece aqui durante todo o tempo. Se você ainda não nos segue, né, faça a gentileza de ir lá no Instagram, @tafazendoque.tv, vai no canal do YouTube, se inscreve também, clica no sininho para ser avisado e avisada das nossas próximas lives, próximos programas e das outras coisas que ainda vem por aí, belezinha? Hoje o nosso papo é obviamente sobre política, mas vai para além da política. Meu convidado de hoje, ele tem algumas informações importantes para esclarecer para muita gente o que de fato faz um determinado órgão que mexe com a nossa vida todos os dias e que muitas vezes ficamos putos sem saber o motivo ou reclamamos sem saber onde reclamar. Meu convidado hoje é Eduardo Machado, ele é presidente do Detran Goiás. O homem é formado em Direito, Economia, Jornalismo, pós-graduado em Contabilidade Pública, já foi presidente da Metrobus, secretário de Estado, dirigente de movimento estudantil, atualmente ainda é dirigente partidário, ele está no Podemos, ele é o vice-presidente nacional do Podemos e é articulador político no estado de Goiás. Eduardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, eu tenho certeza que a gente vai poder falar de vários assuntos que tangem o momento político, mas também orienta a sociedade que nos acompanha sobre as funções do Detran, esse órgão que parece uma coisa meio monstruosa, que a gente só acha que vai multar a gente. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui, Marcos. Dizer que eu tenho gostado muito de assistir o programa. Ele é muito envolvente, o cenário muito bem feito, a sua interlocução, as suas perguntas muito pertinentes também. Então tenho certeza que está todo mundo se amarrando e é uma alegria poder estar aqui esclarecendo coisas que a sociedade quer saber e precisa saber. Bacana demais, Eduardo. É bom entrevistar quem acompanha o programa, viu? Quem sabe um dia você que nos acompanha aí tem algo relevante a falar, vai estar sentado aqui para a gente trocar uma ideia. Eduardo, eu vou começar pela política, porque é o momento que a gente está vivendo agora, está saindo de um processo eleitoral, mas depois vamos falar sobre o Detran, porque isso para mim é uma situação que eu tenho certeza muita gente vai nos acompanhar até o final só para entender onde é que eles vão começar a reclamar agora. Você é dirigente partidário, né? Você está envolvido realmente a fundo nas questões políticas do país. E eu não sei se você concorda comigo, mas 2022 tem se mostrado um dos momentos mais tensos da política nacional. Qual é a sua leitura em nível interno, pensando os partidos, como tiveram que se articular esse ano, e como é que se extrapola também agora para a governabilidade para o próximo ano, né? 2023, perdão. Bom, esse radicalismo, esse extremismo que se estabeleceu no Brasil nessa eleição desse ano, nos deixou muito triste e preocupado, porque as pessoas, elas pensam muito com o coração. Então, são tão passionais que, na opinião dele, se o candidato dele, se ele gosta do candidato A, significa que o B não presta, e vice-versa. Então, a gente tem que analisar, no meu caso, eu torço pro Goiânia, aqui no futebol goiano. Mas eu sei que o Vila é melhor, que o Atlético é melhor, que o Goiás é melhor. Então, e não tem raiva de torcedor nenhum de outras torcidas. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ter convicção no candidato que você apoia, mas não significa que o outro candidato seja um demônio. E nem que o seu tem que ganhar sempre também, né? E nem que ele tenha que ganhar sempre, exatamente. Então, existe um lado positivo? Existe. Então, o povo, a sociedade comum, ela ganhou, ela começou a conhecer a política, o sistema político. Então, eu uso como exemplo a minha mãe. Hoje ela sabe o nome dos 11 ministros do STF. Há 5 anos atrás, possivelmente ela não saberia nenhum nome. Uhum. Hoje ela sabe o nome dos ministros, quem é o governador do estado tal, do estado tal. Então isso é um ponto positivo que ajuda na informação e na formação do conteúdo político da sociedade. Pois é, pensando justamente nesse radicalismo, né? E aí vamos projetar isso para o futuro. Porque a gente vai continuar tendo o processo eleitoral, né? A gente tem eleição daqui 2 anos, em 24. Aí tem 26 de novo. E a hora que eu percebo esse radicalismo levando as raias da negação do outro,
para o processo político, né, vamos pensar em nível macro, é bem pernicioso, né, Eduardo? Pensando você como dirigente partidário. Daqui 2 anos, vocês vão ter que se organizar para montar uma chapa. Sim. Como é que vai ser isso? Um grande problema que eu vejo, eu falei que existe um certo lado positivo, mas o grande lado negativo é exatamente que a sociedade não está disposta a discutir novos nomes, novas propostas. Então ele, em vez de vestir a camisa de um partido, ele tatuou. E ele não admite de forma alguma pensar diferente. Não tente chegar hoje para um extremista e provar que existe um terceiro nome, um quarto nome que tenha valor. Então hoje, dentro dos grandes compromissos do nosso partido, que é o Podemos, nós queremos formar a militância, formar os dirigentes partidários em todos os níveis, seja municipal, estadual ou nacional, e criarmos candidatos. Queremos ter aí 3, 4 nomes internos para que a gente possa discutir ao longo desses anos a viabilidade de cada um e lançar um nome. Como nós tivemos há 4 anos atrás o nome do Álvaro Dias, e que sofreu com essa polarização. Ele começou a crescer bem na pesquisa, crescer. Mas no momento em que houve essa divisão entre Lula, no caso Haddad na época, e Bolsonaro, o Álvaro despencou na pesquisa e todos os demais candidatos despencaram. Porque começou a ter aquela disputa de que o mais importante para mim não é o Lula ganhar, é o Bolsonaro perder, e o vice-versa. Então essa questão e essa partida de futebol que foi criada na política, ela é muito, muito, muito ruim para que surjam novas lideranças. A gente nota que em vários países desenvolvidos do mundo, pessoas que até pouco tempo atrás não eram ninguém na política, apareceram, se colocaram como possibilidades, que é o caso extremamente positivo, que eu vou citar o caso de Minas Gerais, por exemplo. O Romeu Zema, 5 anos atrás, possivelmente, se você saísse com uma foto dele nas ruas de Belo Horizonte, Uberlândia, Uberaba, ninguém saberia te dizer quem é. A depender só os funcionários dele, saberiam quem ele era. Só os funcionários dele. Então, hoje não. Hoje ele já é uma referência nacional de um político honesto, competente, tanto que foi reeleito no primeiro turno e já tem seu nome ventilado para a presidência da República. Então, você traz um ponto bacana, porque é muito do que a gente viveu agora, né? A gente acabou de sair de um processo onde a negativa do voto no outro é o que tomou conta da situação, né? Eu não quero que o fulano ganhe, eu não quero que o Beltrano ganhe, eu acho que só um que pode derrotar o outro. E no meio disso, tinha uma galera que não queria nenhum nem outro, mas não tinha coragem de se juntar para apoiar alguém. Né, a tal da terceira via que não decolou. O Podemos hoje, ele seria mais ou menos um partido de terceira via, porque não está nem o PT e não é nem o PSL, ou agora, por último, o PL, que o Bolsonaro saiu candidato. Você consegue entender que essa amplitude de partidos, né, como a gente sai, essa fragmentação de terceiras vias, prejudica o processo? Nesse esquema de um polo de cá e um polo de cá, aqui no meio tem uma galera jogando e não se juntam para, de repente, fazer surgir alguém que seja um terceiro polo atrator que possa desmobilizar um dos dois. Porque pulveriza o meio, né? Sem dúvida, isso acontece. Isso acontece, porém, vale lembrar que voltando ao exemplo do Zema, quando o Zema foi eleito governador, eram mais de 15 candidatos. Quando o Alexandre Calil foi eleito prefeito de BH, eram 18 candidatos, entre eles 12 deputados federais, todos tradicionais da política. Aí surgiu um outsider como o Calil, com propostas inovadoras, com um jeitão diferente de fazer política, muito parecido com o próprio estilo do Bolsonaro. E o povo de BH falou assim, ó, esse é o cara. E deu oportunidade para ele ser prefeito, foi um excelente prefeito. Igual o Zema também foi um excelente governador, é um excelente governador. Ou seja, essa polarização, essa fragmentação de legendas, ela tem que ser melhor trabalhada. E nós já queremos fazer isso desde já. Você acha que o tempo influencia muito nisso? Porque assim, deixar para soltar 3, 4, 5 candidatos em cima da hora é muito mais diferente do que você lançar os seus 3 com 2 anos de antecedência, trabalhando nomes. Com certeza, até porque o marketing político mudou muito até em relação a esse quesito.
E você é autor de um livro, né? Só para fazer. Sim, você sim. é autor de um livro sobre marketing político. Sim, eu escrevi em 2002 um livro chamado Eleições Municipais, Seja Eleito, que por vários anos foi recordista de venda em várias livrarias do Brasil inteiro. Bacana. Inclusive nas livrarias do próprio Congresso Nacional. Então, o que mudou muito na política? Negativamente, o tempo de televisão hoje é muito pequeno. Não dá para se transmitir propostas. Não existem mais os comícios. Então, a mobilização popular ficou comprometida. Por um outro lado, radicalmente inverso e positivo, veio a internet. Então, através da internet, nós temos aí o próprio Nicolas, deputado federal mais votado do Brasil, independente da opinião que eu tenha sobre os pensamentos dele, mas é uma pessoa que teve 1,5 milhão de votos honestos. Sim. E ideológicos. Sim. Então isso é um fator muito positivo. Que foi o caso, por exemplo, de 2018, a bancada youtuber que se formou no Congresso. Um monte de menino novo, inexpressivo politicamente, mas que tinha uma gama de seguidores e conseguiu mobilizar esse pessoal. E voto é voto, né? E isso voto é voto, mas o que me encanta mais nisso, Marcos, é o seguinte. Esse formato tradicional, que sempre fez com que a maioria dos deputados estaduais e federais fossem eleitos na base de comprar prefeito, comprar lideranças religiosas, comprar líder de bairro. E tem um ditado antigo que quem compra voto tem que vender o mandato. Então o cidadão faz uma dívida gigantesca de campanha, quando ele assume, ele tem que vender a alma pro capeta para conseguir honrar as dívidas de campanha. Já essa geração de youtubers, vamos chamar assim, eles não têm dívida com ninguém. Pelo contrário, eles têm que desempenhar um bom papel para continuar no topo, né, desse desejo popular que aquela pessoa criou, aquela expectativa de que ele pode ser relevante dentro do Congresso Nacional. E não é fácil. Não, tanto não é fácil que se a gente for acompanhar ali 2018, né, essa bancada youtuber que foi eleita, muita gente já ficou pelo caminho. Muita gente já não conseguiu reeleição agora em 22. Então, eu entendo nessa perspectiva que você se elege por ter ali um ganho de visibilidade brutal que a internet te dá, mas a mesma visibilidade bota uma lupa na sua cabeça, né? Se você não fez nada no mandato, o povo tá vendo também, vai te cobrar depois, pô. Com certeza. Eu teria dezenas de exemplos para dar, mas eu mostro, por exemplo, o exemplo do Jean Willis. Gostem dele ou não, eu quero mostrar o case de extremo sucesso que foi. Ele foi eleito há 8 anos atrás como deputado, um dos menos votados do Brasil, e com certeza disparadamente o menos votado da história do Rio de Janeiro. Foi eleito com cerca de 7 mil votos, ou menos que isso. Foi eleito basicamente por 2 motivos. Esses votinhos aí que vieram do Big Brother, e porque com a explosão de votos de alguns deputados federais do pessoal do Rio de Janeiro, ele foi galgado. A deputado federal, ele foi puxado. Ok. Mas nesses 4 anos que ele ficou no Congresso, ele fez a diferença. Seja como antagonista ao Bolsonaro, seja como o super defensor da causa LGBTQI+. O fato é que em 4 anos ele foi reeleito com quase 500 mil votos. Sim. E numa campanha, repito, 100% ideológica, honesta. Eu não consigo imaginar o Jean Willis comprando um líder, comprando um prefeito. Até porque você não tem, né? Até porque não tem. Não tem. Nessa perspectiva identitária, você quase não tem ninguém que ostente a bandeira como ele fez a campanha dele. Exatamente. Então, assim, nós temos grandes nomes na política brasileira, grandes pessoas que sabem, de forma nata, a usar o marketing a seu favor. É triste dizer e constatar que para você ser eleito e reeleito, não basta você ser um bom parlamentar. Você tem que parecer um bom parlamentar. Excelente. Essa é aquela máxima, né? A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Exatamente. Pessoas, vou fazer um break agora rapidão para quem está nos acompanhando pela PUC TV. Comercialzinho maroto, rapidinho. Quem tá no YouTube já tá acostumando, você ainda vai nem perceber. Aguenta aí. Olá, pessoas. Estamos de volta com o seu Tá Fazendo o Quê? O papo aqui foi violentíssimo no primeiro bloco.
tentando entender um pouco da dinâmica, né, da política, do bastidor, do momento, e a importância de se fazer um trabalho com tempo, né, um trabalho prévio, um trabalho bem elaborado, com planejamento, entendendo a dinâmica do contexto, porque não dá para cair mais de paraquedas em eleição e brincar de aventureiro, porque a coisa é bastante séria. Estou continuando o papo aqui com o meu amigo Eduardo Machado, que é diretor partidário, ele é do Podemos, ele é vice-nacional e articulador político em Goiás e também é presidente do Detran. Então, se você tem algumas dúvidas sobre o Detran, vamos falar sobre o Detran aqui hoje. Não sei se vai ser agora nesse bloco ou vai ser só para quem é mais esperto, já se inscreveu no nosso canal no YouTube e vai ter acesso ao conteúdo exclusivo que a gente deixa lá. Espera aí, acompanha que a gente vai decidir daqui a pouco. Eduardo, vamos lá então. Essa dinâmica realmente político-partidária ela é bastante complexa, né? E aí a gente pensando agora 2022, que foi esse momento polarizado de ódio, de rancor, de ressentimento, e tentando projetar isso para os próximos anos na perspectiva de se criar um processo democrático mais amplo, como você falou, Podemos quer fazer um trabalho prévio, montar militância, criar bons nomes, bons quadros. Como é que você entende que tem que ser o trabalho do partido atualmente? Porque a gente sabe que tá meio assim, né? As pessoas cada vez mais distantes da política, olhando mais. E aí olha que loucura isso. Consegue se olhar com maior proximidade, mas com mais distanciamento, né? O povo quer enxergar de longe, pela lente de uma tela, mas não quer participar mais como era há décadas, quando você tinha movimentos sociais que se partidarizavam, que participavam ou de segmentos como. Gente, sumiu a palavra aqui. Movimento estudantil ou movimentos sindicais. Você tem uma esvaziada nesses nichos sociais, né? Como é que o partido vai atuar agora? Vocês vão arrumar esses bons quadros da onde? Vão atrair esse povo como participar? Bom, em primeiro lugar, nós temos uma fundação, a Fundação Podemos, com sede em São Paulo, que faz uma excelente atuação em todo o Brasil. Nós temos equipes que percorrem todo o Brasil dando curso de formação política. Então, onde chega, tem lá 50, 60, 100 jovens, geralmente, querendo, sedentos de aprendizado. Fora essa atuação presencial, nós já ministramos centenas de milhares de cursos online. Hoje, para quem acessar no site da Fundação Podemos, nós temos lá, como eu disse, centenas de cursos com muita capacitação, muito alto nível de ensino e de graça. Temos hoje um curso de preparação do Enem, de graça no site da Fundação, que já fez com que milhares e milhares de pessoas fossem aprovadas com altas notas e atribuindo isso ao aprendizado que teve na Fundação Podemos. Então, a Fundação é o braço que nós temos para conseguir arregimentar, capacitar e formar milhares e milhares de lideranças. Homens e mulheres que hoje não sonham em atuar na política, mas que serão despertados. Pessoas que verão que o futuro do Brasil passa pela participação dessas pessoas que hoje acham que não entendem e que não gostam da política. As pessoas vão começar a entender aquela máxima antiga demais, que quem não gosta de política é governado pelas pessoas que gostam de política. Uhum. Então, no momento em que você, que não gosta de política, falar político não presta, pois é, são os que vão cuidar da sua vida. Se você não arregaçar as mangas e for participar. Alguém possivelmente que não é bom igual a você, vai te governar. Exatamente. Então isso aí que a gente quer levar esse conhecimento e despertar esse sentimento em pessoas do Brasil inteiro. E nós temos a alegria de hoje contar com dezenas e dezenas de vereadores, deputados estaduais e inclusive deputados federais, de pessoas que vieram realmente da sociedade organizada e que nunca participaram de política. E que de repente agora se encontraram e estão na política exclusivamente para fazer o bem a quem precisa. Governar para quem precisa de governo. Uhum. Porque muitos governantes governam para quem não precisa do governo. E aí realmente fica irrelevante o trabalho. É uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né, na universidade,
é que muita gente, se não toda a gente, faz política, só que não sabe que está fazendo política, não entende que está fazendo política. Quando a pessoa vai lá, faz uma ação social, quando ela participa de um movimento, quando ela faz uma reclamação em prol do bem comum, da coletividade, ela está fazendo política. E há algumas figuras que às vezes lutam por décadas com um projeto que vai lá e encampa, de auxiliar pessoas, de ajudar na educação, de ajudar, sei lá, em questões sociais, e elas travam porque elas não conseguem entender que, ó, aqui tem que ser o braço do Estado para me ajudar a crescer o projeto. Tem que buscar investimento do governo para ajudar a ampliar isso aqui. Porque as nossas limitações enquanto cidadãos, elas são grandes. Mas se eu tenho um projeto que eu já luto por ele, batalho por ele, mobilizo pessoas, cara, bora meter a cara então numa Câmara Municipal, numa Assembleia Legislativa, no governo federal, para falar, vamos trazer recurso para fazer isso ser maior. Eu acho que é o papel social, né, Eduardo? O cara vai estar lá, vai estar ralando ali, dedicando a vida àquilo. Irmão, vamos então botar isso para frente, vamos levar a quem de fato tem a caneta na mão para nos ajudar a tornar isso uma política de Estado. E aí uma coisa que eu acho bacana de conversar aqui, né, porque eu acho bom o povo entender, há questões que são de Estado e questões que são de governo. O governo muda, aí às vezes muda, né, você gosta mais do amarelo ou do azul, você pinta mais escola de amarelo ou de azul. Agora a política de Estado tem que permanecer. Órgãos de Estado tem que permanecer. Exatamente. Né? Você não pode aparelhar aquilo e tornar aquilo ali algo que de fato está sendo simplesmente para favorecer o seu grupo que está no governo. E você é um cara que é partidário, defende uma causa, tem uma ideologia partidária, mas também atua numa autarquia que tem um papel de intermediar questões de governo também. Como é que é essa dinâmica? Explica um pouco pra gente isso. O papel do Detran, ele é um papel muito mais complexo do que 99% das pessoas podem imaginar. A gente atua desde na área de prevenção ao acidente, educação no trânsito, formação de crianças através de um programa chamado Detranzinho, que percorre o estado, já levando para as crianças do ensino fundamental noções de trânsito. Agimos também na emissão das CNHs, na capacitação, no treinamento desses condutores, através do gerenciamento que a gente faz das autoescolas, atualmente conhecidas como CFCs, na vistoria dos carros, que são milhares de carros que são vistoriados todo mês. Para isso, nós já credenciamos quase 400 empresas de vistoria. Quando assumimos, tinha apenas uma no estado que exercia o monopólio. Uhum. Agora nós democratizamos isso e são quase 400 empresas em Goiás. Atuamos também em outras várias áreas, onde a gente leva as bancas examinadoras por todo o estado de Goiás para atender todo o estado. Lembrando que são 246 municípios, não é simples conseguir fazer todo esse trabalho. Então, por isso, nós temos aí mais de 8.000 servidores indiretos atuando. São milhares de permissionários, como clínicas médicas, clínicas que fazem o exame psicotécnico, né? Acabei de ter uma reunião hoje com o pessoal do sindicato, dos psicólogos do trânsito, com suas reivindicações. Então são problemas dos mais variados possíveis. São as empresas permissionárias na área de fabricar placa. Outras na área de estampar a placa. E aí surge o combate ferrenho que nós temos que ter, e temos em parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, para combater a entrada do crime organizado dentro desse sistema todo que eu falei. Uhum. Porque no momento em que você lida com vistoria de carro, ferro velho, os estampadores, existe um interesse muito grande do crime organizado de entrar no meio disso, roubar um carro, legalizar o carro e vender esse carro legalizado. Então a gente também atua em extrema cooperação com a Polícia Militar. Falando em Polícia Militar, também fazendo as baladas educativas por todo o estado de Goiás. Não, você sabe que essa altura tem um monte de gente pensando assim, cara, mas eu achava que o Detran só multava a gente.
A maioria do pessoal fala, pô, mas pra mim o Detran só enche o saco e multa a gente, mais nada. Mas é muito complexo. Nós temos a questão de ter que de manter o cadastramento dos carros. São mais de 6 milhões de veículos. Então, com tudo isso, hoje a pessoa tem um carro roubado, é nós que vamos inserir aquilo no sistema para que o carro fique embargado e a polícia possa prender aquele carro. Então é muita coisa envolvida, muita coisa. Então, com isso, nós temos também uma forte área de comunicação para conseguir levar minimamente isso para a sociedade. Uhum. Temos também 12 equipes com caminhões, com engenheiros, com carros, que percorrem todo o estado de Goiás, fazendo o programa Sinaliza Goiás, que nós tomamos para nós a responsabilidade, que historicamente era das prefeituras, de fazer a sinalização vertical e horizontal de todas as cidades goianas. Então temos aí centenas de funcionários percorrendo o estado de Goiás e com isso já observando uma forte diminuição do número de acidentes nas cidades, do momento que elas ficaram sinalizadas. Porque tem cidade que não tem sinalização nenhuma, então você chega lá, tem 4, 5 ruas que se convergem e não tem um sinal de pare, não tem uma preferencial. Então todo mundo acha que está no direito. Uhum. E como todo mundo sempre acha que tá no seu direito, né? Exatamente. Aí tem acidente pra caramba. Exatamente. Me vou te falar uma coisa, em nível de grana, porque a estrutura que você falou é gigantesca. Né? Gigantesca. Tem milhares de pessoas envolvidas nisso. E a grana, como é que se mantém o Detran? Então, com todas essas arrecadações que eu citei, incluindo também o IPVA e outras várias taxas, tarifas, contribuições que nós temos condição não só de manter toda essa mega estrutura do Detran, mas também ajudar fortemente financeiramente o governo do estado, através de ações da própria Polícia Militar, da Goinfra, né? Porque a Polícia Militar ela não arrecada. Então o Detran arrecada, é o segundo maior órgão arrecadador do estado de Goiás, arrecadando mais de 2 bilhões de reais, e com isso a gente ajuda o governo do estado, os demais órgãos, a manter o seu trabalho regular. Cara, a gente tocou num ponto agora que eu achei bacana de falar dele, porque há um tempo, né, eu ouvia falar demais disso, eu tenho a minha opinião, vou, né, obviamente entender a sua agora, que é quem está diretamente ligado ao órgão, que é a tal da história da indústria da multa. Nós vamos falar sobre isso só lá no YouTube. Então, se você está aqui na PUC TV, a gente encerra por aqui, tá certo? Mas o conteúdo exclusivo continua lá no nosso canal no YouTube, tá aparecendo aqui. Já migra para lá agora, vai aí pelo seu smartphone mesmo, ou pela sua Smart TV, mas o papo vai continuar. Então você está interessado em saber sobre a tal da história da indústria da multa e mais alguns assuntos que eu quero trocar aqui com o Eduardo, vá lá agora pro YouTube. Se você for vacilar, a gente vê semana que vem com mais um programa aqui, tá fazendo o quê na PUC? Mas te garanto, vale muito a pena, viu? Se inscreve no nosso canal, vem para as redes sociais, manda quem você quer ver aqui entrevistado por mim, a gente vai se falando lá no YouTube agora. Olá, pessoas, já estamos aqui ligados no 12 aqui no YouTube, né? Você que estava já nos acompanhando pelo YouTube nem percebeu, só teve uma vinhetinha rápida aí para você se emocionar e dar aquela acordada. Quem veio, que estava lá na PUC TV, bem-vindo, bem-vindo, o papo tá continuando aqui, só fica veaco, porque o assunto agora é muito importante, hein? Tira sua dúvida agora, tira esses fantasmas da cabeça. Eduardo, você que é o cara que tá lá dentro dos processos do Detran, né? Você é presidente do Detran Goiás, acabou de falar pra gente que tem uma estrutura gigantesca que eu acredito que, assim como eu, a maioria das pessoas não sabia. Então são vários negócios dentro de um mesmo negócio, que envolvem várias pessoas de segmentos variados também, e que impactam diretamente na vida de todo mundo. Na questão da segurança no trânsito, na questão da segurança do bem privado, né? O cara que tem o seu automóvel lá, que de repente tem o carro roubado, e o Detran tem que fazer todo um corre para mostrar ali que houve um crime e já embargar o negócio para não poder ser vendido. Então tem um controle monstruoso em parceria com as polícias. E eu fechei lá o nosso bloco anterior falando sobre a tal da história da indústria da multa, que é um papo que de vira e mexe alguém vem com esse negócio. A indústria da multa. Eu quero primeiro a sua opinião para depois dar a minha.
Bom, em primeiro lugar, se existe a indústria da multa, com certeza o Detran não participa dela. Até porque vale lembrar que quem multa são as prefeituras, através das suas secretarias municipais de trânsito. No caso de Goiânia, é a SMM, Secretaria Municipal de Mobilidade, a própria Polícia Militar. Já o Detran, nós não temos nem autonomia para multar alguém. Ok. Mas, eu te dando minha opinião enquanto cidadão, eu acredito que existem municípios que criam, não é o caso de Goiânia, mas que criam a indústria da multa. Eu vou te dar um exemplo aqui. Você pega numa determinada rua, aí nos 5 primeiros radares, a velocidade máxima são 60 km por hora. De repente, o 6º radar, a velocidade são 40 km por hora, sem nenhuma necessidade, não mudou nada. É a mesma via. É a mesma via, não tem escola, não tem nada, mas de repente cai para 40 e depois volta para 60. Aquilo ali... Isso aí é a típica pegadinha do malandro aí. Ou a pessoa fez por extrema falta de inteligência, ou por maldade. Uhum. Porque realmente não tem sentido. Não tem sentido. Eu já vi em rodovias federais, no meio do nada, tá lá, velocidade máxima, 110. Pá. De repente, um radar e uma placa lá, 60 km por hora. No meio da rodovia, sem nenhuma necessidade de mudança. Então, eu acredito que a indústria da multa possa vir daí. Mas são casos muito esporádicos. Não dá pra, nem pra chamar de uma indústria um negócio desse. Agora, o cidadão, é claro que ele se acha, muitas vezes, vítima da sociedade. Então, ele para numa balada responsável. Então, vamos lá. Ele tá com alguma irregularidade. O motoqueiro tá com a viseira levantada, tá com o farol queimado, tá com o pneu careca, às vezes ele tá embriagado, tá com o PVA vencido. Tudo isso gera algum tipo de punição. Uhum. Mas não é que o Estado queira prejudicá-lo. Pelo contrário. Esse cidadão que está embriagado, ele poderia atropelar o parente de quem está nos assistindo aqui. Que é o que acontece, vira e mexe por aí, né? No Brasil inteiro. Que é o que acontece muito, todos os dias. Talvez no mundo inteiro. Sim. Né? Então, até por isso que a gente nota que nos países mais desenvolvidos, hoje você vê pouquíssimo carro nos grandes centros urbanos. Uhum. E para entrar num grande centro urbano, seja de Londres, de Paris, Nova York, existem pedágios cada vez mais caros para incentivar a pessoa a andar de outra forma, usar o transporte público. Eu conheci, certa vez em Nova York, um promotor de justiça aposentado, já bem de idade, que ele me falou que nunca teve carro, ele sempre morou em Manhattan. Sim, para quem não sabe, Manhattan é uma ilha dentro de Nova York. Ele sempre morou lá em Manhattan. Ele nunca teve carro, a mulher dele nunca teve carro, e os filhos dele, que são juízes, promotores também, advogados, nenhum nunca teve carro. Então ele me disse que no dia a dia, para ir na padaria, para ir no supermercado, para ir na farmácia, ele vai a pé. Quando é um lugar mais longinho, ele vai de metrô. Quando é uma exceção, alguma urgência muito grande, ele vai de táxi. Agora, ele pensar em comprar um carro, não tem onde guardar, não tem onde estacionar, tem a própria despesa de manutenção, tanto que hoje em dia muitas pessoas estão chegando à conclusão que se for fazer uma conta muito bem feitinha, vale mais a pena andar de Uber do que ter um carro próprio. Sim, a depender da dinâmica da pessoa, não faz nem sentido. Exatamente. Então, hoje em dia, para muita gente, carro é uma questão de conforto e de status. Status. Aí é uma palavra que eu achei importante você falar. Enquanto status, cara, eu pessoalmente acho uma bobagem, mas ok, cada um com seus problemas e tal. Agora, você como um agente político, né? Você tocou num ponto que
remete a uma outra demanda que é grave e é real e, às vezes, na minha leitura, ela está sendo cada vez mais deixada de lado. Porque é exatamente a contraposição do não vou ter carro, vou andar de transporte público. Mas se você olha para o transporte público, fala, velho, não dá. O nosso transporte público é caótico. E aí nós vamos jogar de novo o pepino no colo de vocês que trabalham, que mexem com política. E aí, quando é que os políticos, os governadores, prefeitos, os gestores vão começar a falar sério sobre transporte coletivo? Então, a grande questão é que o transporte público ele é responsabilidade, a priori, das prefeituras. E cada prefeito tem seu pensamento. Agora, no que tange ao governo do estado, a Metrobus, que é uma empresa estatal de propriedade do governo do estado de Goiás, hoje o presidente Francisco Caldas divulgou no nosso grupo de secretariado uma pesquisa feita agora, no último mês, onde 91% dos usuários da Metrobus aprovam o transporte coletivo feito pela Metrobus. Uhum. Então, assim, o Eixo Anhanguera é um case de sucesso e que vai melhorar muito mais agora com a parceria com as demais empresas privadas que também estarão operando no eixo. Então, assim, Metrobus é uma empresa bem enxuta. Eu tive a alegria de ser presidente lá. Tenho conversado bastante com o atual presidente, que é uma pessoa competentíssima, que entende muito de transporte público. E eu te falo que estamos em muito boas mãos. Agora, essa questão de cada cidade regular o seu transporte faz com que uma gama muito grande de prefeitos tenham que estarem alinhados numa mesma vertente de fazer a coisa correta. Eu, particularmente, defendo que se criem consórcios regionais para gerir esse transporte coletivo, para que aí sim, através de ações integradas, a gente possa acertar, não para agradar uma cidade, mas para agradar uma grande região. Apesar que a Metrobus, apesar de, né, que o transporte é municipal, mas a Metrobus, ela atende também o eixo estendido que a gente chama, que é Senador Canedo, Goianira e Trindade. Porque eu tô pensando nisso, né, cara? Goiânia, por exemplo, tem uma região metropolitana com um bocado de município. E a maioria deles são cidades dormitórias que o pessoal migra para cá, para a capital, para trabalhar. E o transporte público, ele é desordenado, cada município às vezes tem, às vezes não tem, porque é muito pequeno, e aí você tem uma gama de gente deslocando de automóvel próprio ou de moto, e isso vira o peteco. Eu tive que ir a Goianira ontem cedo, tava com o Elias lá e o Paulinho lá em Goianira ontem de manhã, cara, e a gente foi muito cedo, a gente tinha que estar lá às 7 da manhã, então a gente foi bem cedinho, mas o caminho Goianira-Goiânia tava completamente interditado de carro, tava lotado de carro. Então a gente tem essas realidades sociais que nos obrigam a olhar para o cotidiano das pessoas. E aí, como a gente estava falando no primeiro bloco sobre a política, né? Você comentou depois sobre a questão dos partidos se organizarem para, né, politizar a sociedade, já levantar algumas pautas. Eu penso que deu, né, velho? Tá na hora já de, pô, vem cá. Você, morador da cidade aqui de Varjão, vamos participar do nosso grupo político para a gente debater a dinâmica de integração do trabalho, do transporte. Porque o que eu entendo hoje, não sei até que ponto você concorda com isso, é que a desconexão das políticas das micro-regiões tornam a nossa macropolítica uma coisa que é uma bagunça, né? Mas na verdade, eu concordo 100% contigo, até porque foi exatamente o que eu coloquei, que o grande problema hoje do transporte é essa desconexão que existe. Por isso eu sugeri a criação de grandes consórcios regionais para tratar do tema. Isso tem sido discutido no Distrito Federal, já com relativo sucesso, e acho que em todas as grandes regiões metropolitanas tem que acontecer assim. Aliás, em São Paulo já é assim há muito tempo. Uhum. Essa secretaria, por exemplo, que o goiano Alexandre Baldi ocupou no governo de São Paulo, era exatamente uma secretaria que cuida do transporte metropolitano como um todo. E do transporte de vários modais. Sim. Isso é uma coisa bacana, né? Mais modais de transporte também tem que ser uma dinâmica, né? Eu lembro, eu morei em Portugal uma época
E assim, a gente tinha um carrinho velho lá que a gente comprou, né? Porque tava com bolsista, fazendo doutorado. A gente morava em Almada, do outro lado do Rio Tejo. E pra ir a Lisboa, pra ir pra faculdade ou qualquer coisa, a gente tinha de transporte. Eu podia escolher de trem, e de ônibus, e de barco pra atravessar o rio. Você tem que ter vários modais de transporte, porque às vezes um só, igual o Metrobus bacana, mas naquele trecho ali. Tem outros espaços que você, pô, uma van, será que funciona aqui? Um caminho de bicicleta, uma ciclovia, realmente ciclovia, né? Porque tem uns que não são ciclovia nada. O maluco tá andando lá, tem carro buzinando e derrubando a galera. Então eu penso que olhar politicamente para o transporte coletivo é uma demanda da nossa realidade agora. É, um impeditivo que a gente tem, eu sei que é complicado falar sobre isso, mas é a pouca capacidade de investimento que o setor público tem. Então eu vou te dar um exemplo aí. Quando eu estava na presidência do Metrobus, estava em discussão fortemente a criação do VLT. Né? Eu lembro disso. De um VLT em todo Exanguera. Porém, ainda que os empresários se ofereceram para bancar 50% do projeto, o governo não tinha condições de bancar os outros 50%. Vou dar um exemplo ainda muito mais trágico. Aliás, 1000 vezes mais trágico. Se você for em Cuiabá, você vai se deparar lá com uns 600 milhões de reais jogados no lixo, que foi o dinheiro que o governo federal mandou para o governo do estado, do Mato Grosso, construir o metrô. Nada, não, ó, importaram as locomotivas, tudo, gastaram 600 milhões, mas nunca rodou por 1 minuto. Putz. E isso já tem o quê? Uns 8 anos. Não, e que é uma pauta que surgiu de novo agora nas eleições, né? Falam, cadê o metrô? Cadê o metrô? Como se assim, você vai lá e faz, né? Você pega ali e já mete o porrete. Não tem que ter planejamento, tem que ter estratégia, não tem que ter um bocado de coisa. É uma obra que demora mais do que um mandato. Isso. Né? E aí a gente entra naquela outra polêmica que a gente falou um pouco antes, né? O que é coisa de Estado, política de Estado, o que é política de governo? Porque esse tipo na minha leitura, de mexida na mobilidade urbana, né, de modais de transporte, não dá para ser coisa de governo, porque, bicho, mudou o governo, o cara às vezes, não gosto da cara do trem, então não vou mais fazer o trem, vou pegar dinheiro, vou fazer outra coisa. Apesar que eu estive conversando com o secretário de infraestrutura da prefeitura de Goiânia, que é uma pessoa competentíssima, o Denis Pereira, meu amigo, e ele disse que está lançando agora. Só para te dar um número, nos últimos 10 anos, a prefeitura de Goiânia gastou 1 bilhão e 700 com infraestrutura urbana. Só nesse pacote de obras que vai ser lançado agora, mês que vem, são 2 bi. E tudo para fazer isso. Viaduto, vias expressas, pontes, né? Então, realmente assim... E aí entra uma situação interessante, né, cara? Que eu sou obrigado a exaltar a memória do saudoso Íris Rezende Machado, com certeza, né? Com certeza. Como é que falava? Os problemas passam, o benefício fica, né? Porque toda vez que você vai fazer uma ação... Os transtornos passam, os benefícios ficam. Você vai fazer uma ação de intervenção ali nas vias, é uma choradeira, é uma brigaiada, o povo fica muito puto. Mas não tem como, né, cara? A cidade já tá feita, já cresceu. Para corrigir agora é muito mais grave, né? Infelizmente o trem não foi planejado antes, agora vai ter que sofrer um bocado. E a gente tem que aprender também, né? Temos que aprender, porque voltando a dar exemplos do exterior, eu já vi acontecer em Nova York, 1h da manhã, de repente chegam as equipes, fecham a rua ali, começa uma obra para madrugada inteira, na hora que dá 5, 6 horas da manhã, aquelas centenas de funcionários já vão embora e o asfalto tá lá lisinho, refeito, 0 bala, pintadinho. Então a gente tem que seguir o exemplo de onde deu certo, né? Mas eu te falo, eu tô num momento muito animado com o nosso governo estadual, com o nosso governo municipal. Acho que essa sintonia entre os dois, ela é muito produtiva para a população. E acho que manter briga com alguém não vale a pena em termos de instâncias de governo. A população só perde. Sim. Com essas divergências, né?
é um fazendo, ajudando o outro. Então eu acho que esse trabalho nosso do Detran, esse que eu falei, o Sinaliza Goiás, né? Que por determinação do governador Ronaldo Caiado, nós levamos em quase 200 municípios. A participação das prefeituras é fundamental. Porque o governo manda o dinheiro, o prefeito asfalta. O prefeito asfalta, a gente chega e pinta, sinaliza, coloca as placas. Ou seja, é um tocando a bola pro outro. Uhum. Bacana. E vamos lá, então. 2023 agora, começa mais um mandato do Caiado. 24 já tem eleição de novo. Como é que você enxerga esse novo momento, né? Porque eu acho que se tudo correr bem, agora domingo começa a Copa, né? Quer dizer, domingo começou, porque quem vai assistir a gente vai ver na terça-feira. Então domingo começou a Copa, tá rolando Copa, e eu quero acreditar que o povo vai arrefecer um pouco esse estresse, essa brigaiada, esse nervosismo todo. O que você acha que a gente tem daqui pra frente? 23, 24, você acha que o cenário político aqui em Goiás, como é que isso vai ficar? Bom, em primeiro lugar, vale lembrar que o Caiado teve agora, na eleição para governador, o apoio de praticamente todos os prefeitos de Goiás. Algo inédito. Então isso é um sinal extremamente positivo. Muito positivo. Bom, agora, em termos de próximas eleições, eu prefiro analisar pelo lado partidário. Todos os partidos, eu acredito que agora, já com esse envolvimento que a sociedade passou a ter com o processo político, vai ser um momento muito bom de fazer política. Porque as pessoas vão querer militar. As pessoas vão querer ser candidata. As pessoas vão querer pedir voto, militar para alguém, militar a favor de um partido, de uma causa social. Vou te dar um exemplo aqui de um deputado federal que nós elegemos agora em São Paulo. Chama Bruno Ganem. O Bruno começou há poucos anos atrás defendendo a causa autista e também a causa animal. E foi criando sites, contas no Face, no Instagram, e migrando. As pessoas que se inscrevem enviam um telefone, e isso vai para grupos de WhatsApp e tal. Moral da história. Esse Bruno, sem gastar um centavo, ele foi eleito agora deputado federal em São Paulo. Ele elegeu a mãe dele deputada estadual e conseguiu eleger a noiva dele deputada estadual em Minas Gerais. Então isso assim mostra que existem pessoas que estão começando a depositar na política a forma de resolver os problemas da sociedade. Eu poderia dar um exemplo aqui em Goiânia, da vereadora Lucila do Recanto. A Lucila foi eleita uma das vereadoras mais votadas de Goiânia. Posso te garantir que sem gastar um centavo, sem fazer nada de errado no sentido dos crimes eleitorais, mas ela foi eleita por milhares e milhares de pessoas que viram nela uma pessoa que possa defender a bandeira que ela defende na questão da causa animal. Então, no momento em que a sociedade começa a votar em alguém que tem uma bandeira, e não, eu vou votar na Dona Maria porque o líder do bairro aqui, que ganhou uma caminhonete para apoiar, veio me pedir voto no fulano, que eu nunca vi na minha vida. Não, o mais grave é aquele que vota no fulano só porque é bonito, ou porque viu na televisão, ou porque joga bola. Aí é pior. Aí é pra acabar, né? Aí os piques do Goiás, aí vai tudo por água abaixo mesmo. Aí eu te falo que esse eleitor tem aquele ditado famoso que cada povo tem o governo que merece. Então esse aí que vota no outro porque é bonito, porque joga bem, porque canta bem, não sei o quê, esse realmente merece o que vai colher. Cara, valeu demais, Eduardo. Bacana demais esse papo. A gente conseguiu transitar bem aí sobre a dinâmica política do Estado, né? A dinâmica política aí partidária, você como dirigente partidário. E podemos falar também um pouco do Detran, né? Caminhando agora para o final aqui do nosso episódio, fala pra galera aí quais são as
as últimas ações que o Detran Goiás está fazendo, que está entregando, que ainda vai entregar para a população. Deixa aí seus contatos para quem quiser continuar batendo esse papo contigo. Maravilha. Bom, em relação ao Detran, foi criado no governo Caiado um programa inédito no Brasil, um programa extraordinário, que nós distribuímos 20 mil CNHs sociais. Então, pessoas que provaram que são realmente pessoas que precisam desse benefício foram contempladas, puderam procurar as autoescolas, fazer as aulas de graça, fazer os exames teóricos e práticos de graça, e essas pessoas foram contempladas. Queremos voltar com esse programa em 2023 e continuar a sinalizar o estado inteiro, a educar as crianças. Temos um projeto em parceria com a Secretaria da Educação de levar o ensino do trânsito como matéria obrigatória do ensino médio. E com isso, a pessoa que termina o ensino médio num colégio público, ele já recebe a carteira dele. Bacana isso. E gratuitamente. Com isso, a gente já seleciona naturalmente, porque eu suponho que não tem nenhum milionário estudando em escola pública. Penso que não também. Pois é. Então, em relação a isso, em relação ao meu contato pessoal, deixo aí meu Instagram, Edu Machado 70. Maravilha, Eduardo, muito obrigado. Foi realmente um papo bacana, porque a gente conseguiu transitar por muita coisa e só conteúdo que de fato mexe com a vida de todo mundo. Maravilha. Você que tá aí no YouTube até agora nos acompanhando, valeu demais. Mais uma semana, mais um programa. Semana que vem tem mais, tem gente sempre muito boa para contribuir com a nossa compreensão sobre política. E essa política prática, né, cara? Você viu que o Detran tem a ver com política, porque mexe no seu cotidiano, no seu ir e vir, nos seus direitos, na sua segurança. E aí os partidos políticos têm que se perceber como partícipes efetivos do processo. Não só como despachante eleitoral, eu brinco isso sempre, falo isso sempre, mas mobilizar, treinar, ensinar. Eu acho que esse é o nosso papel e é o papel do Tá Fazendo o Quê? Hoje você viu o que está fazendo o Detran, o que está fazendo o Eduardo Machado, e você vai saber cada vez mais o que estão fazendo os seus prefeitos, vereadores e deputados. Tá beleza? Se inscreve no canal se não se inscreveu. Pega esse conteúdo, tem uma paradinha aqui embaixo, compartilhar. Você vai lá, usa suas redes sociais e manda pra galera. Pega o link, manda pra galera no WhatsApp. Bora parar de passar só meme, coisa de gente nervosa, né? E botar um conteúdo bacana pra circular pelas redes, belezinha? Conta contigo, conta com a gente. Semana que vem a gente volta. Grande abraço, valeu. Ah, peraí, gente. Tem o nosso brinde aqui, tradicional brindezinho das canecas. Opa! Valeu.